Existe pessoa que consegue influenciar o comportamento de outra pessoa, existe? Uma pessoa que o ambiente, tipo, muda as pessoas em seu entorno. Eu, Vitinho, acredito que só uma pessoa com personalidade forte e crenças muito definidas consegue. Exemplo, aqui nesse lugar, todo mundo tem o costume de falar baixaria. Eu tenho personalidade forte, eu não aceito que fale esse assunto comigo e corto qualquer tipo de assunto assim. Com o passar do tempo, eu mudo aquele ambiente. Mas tem que ser uma pessoa de convicções muito firmes e tem que ser uma pessoa de postura. Eu acredito que isso muda o ambiente. Posso estar errado, mas é assim que eu acho. Existe uma outra coisa que eu já tentei entender, é difícil, é do Jung também. Existe um tipo de teatrinho que é feito nas relações humanas. É difícil de entender, viu, Vitor? Se o Mauro tiver, ele me salva. Uma vez o Mauro já me explicou o que é. Existe um teatrinho nas relações humanas. Cara, não é zoeira, Vitinho. Rica Games tá mudando nosso ambiente, tá? Não é zoeira, Vitinho, tá? O próprio Marmitex reconhece que várias vezes ele deixou de sair com a namorada dele pra ficar assistindo Rica Games. E não ironicamente, tá. Mas aí eu ia falar outra coisa. Existe um teatrinho das relações humanas, ouvintes. Entendeu? Grey Wolf, eu sei que você tá zoando, mas falando sério. Se você for numa festa e as pessoas estão usando as coisas e você não usar, você já tá de alguma forma mudando o ambiente. Eu lembro que a dona da casa ficou com vergonha pelo fato que eu não usei. Ela se sentiu constrangida. Deixa eu voltar no assunto. Existe alguma coisa existe algum teatrinho nas relações humanas. Por quê? Por que eu chego a essa conclusão? Tadinho de mim. Tadinho de mim. Por que os psicanalistas levam chegam a essa conclusão? Essa aqui é a sua casa. Suponho que na sua casa todo dia, aqui é a sala, aqui é o seu quarto, ó. Aqui é o seu quarto, aqui é a sala, aqui é a porta. Nossa, tô parecendo o Nilman desenhando. Aqui é o escorpião, aqui é o veneno do escorpião. Brincadeira. O que é a história? Por exemplo, na sala aqui, várias vezes aconteceu brigaria, DR. Eu não sei, ô Michael Rosa, eu vou falar aqui, você vê o que você entende. Ouvintes, eu vou dar minha orelhada aqui, vocês verem o que vocês entendem disso. Aqui, na sala, aconteceu muita briga, muita coisa ruim, muita situação chata, briga, quebração de coisa. Aí quando dava briga aqui, você corria pro seu quarto. Aqui tá feito como se fosse não é nada espiritual, não é esoterismo, não. Aqui é como se fosse, isso aqui é como se tivesse cravado, como se tivesse selado um ritual, não é ritual o termo certo, um teatrinho, um script. Vamos ver se vocês já passaram por isso que eu tô narrando. É um script. Então, toda vez que você... Estão falando aí que é psicodrama, não sei se é isso. Toda vez que você... como aqui aconteceu muita briga, nessa casa aqui você já vai sentir uma coisa ruim. E nessa casa, a tendência você vai ter de ficar mais hostil. E quando você lembra do quarto, você lembra da fuga. Mas não é que o quarto é amaldiçoado, não é que a sala é amaldiçoada, não é que a casa é amaldiçoada. É que aqui aconteceram muitas coisas ruins e a tendência é que essas coisas vão se repetindo. Então, por exemplo, uma discussão simples que você tiver na sala, uma discussão simples. Cadê o controle? Aonde está o controle da televisão? Já aqui, por estar inserido nesse ambiente, você já vai: oh, meu Deus do céu! De novo sumiram com o controle, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, essa... Por quê? Porque você já tá mais hostil, porque você tá inserido nesse contexto. Agora, pega uma máquina de teletransporte, coloca você aqui na sala da minha casa. Aqui você já vai falar assim: cara, Ordônio,
Aonde que tá o controle? Você achou o controle? Por que que você faz... Agora, pergunta, por que que aqui nesse contexto você apronta gritaria? E em outro contexto você não faz gritaria? Por quê? Aí que entra o fator que eu acredito nisso. Não é nada de crendice, não é nada de macumba. Eu acredito que aqui o script, aqui foi scriptado, que aqui você já vai ficar... É tipo um vício. Já isso é tipo um vício. Tipo um vício. Por quê? Porque aqui é como se tivesse scriptado. Ô Canela Fina, mas não faz sentido, Canela Fina. Eu vou dar mais um exemplo, vocês reflitam. Vou dar mais um exemplo. Presta atenção, não pisca não. Vou dar mais um exemplo pra vocês da minha vida. Quer ver um exemplo de teatrinho? Parei para observar na última missa o seguinte: quantas pessoas que comungam realmente estão em estado de dignidade, graça para isso? A maioria está em podridão, fofocando, sacaneando, os caras batendo em mulher. As pessoas só seguem script cristão da missa, mas não seguem princípio de verdade. Concordo. Vou dar mais um exemplo de script pra vocês, ó. Mais uma. Aqui em casa, por exemplo, eu saio, trabalho, ganho dinheiro, limpo a casa, lavo louça, lavo roupa, vivo minha vida normal. As pessoas gostam de mim, né? Aí, o que acontece? Eu vivo minha vida normal. Por isso que me faz pensar que eu acho que tem alguma ligação com... Por isso que eu acho que tem alguma ligação com arquétipo do Jung. Por isso que eu acho que é arquétipo. Quando eu pego meu ônibus e vou pra Minas passear, cara, quando eu entro na casa da minha mãe, muda. Já não sou mais eu. Cara, de alguma forma eu começo, por exemplo, quando eu entro lá, eu já começo assim, eu fico mais irritadiço. Eu já fico mais propenso. Eu tenho que fazer um controle absurdo pra não levantar tom de voz, pra não gritar. Eu já fico mais xarope, já fico mais infantil, mais... menos ponderado. Aí eu tenho que fazer um controle absurdo, mas eu venço, graças a Deus, eu venço. Aí lá eu já fico numa outra postura. Mas tudo isso no inconsciente, tudo inconsciente. Eu não sei que eu tô fazendo isso, mas eu já fico mais propenso a fazer coisa errada, a ser moleque, a ser molecão, a ser imaturo. Aí, quando eu saio de lá e volto de novo pra minha casa, eu volto a ser quem eu era. O que eu acho? Que lá existe um teatrinho na qual eu volto pra ser o Hernani de 10 anos de idade, supõe. Sei lá. Por que eu tô falando isso? Eu tô dando essa volta gigante pra dizer o que pra vocês? O que eu tô querendo falar? Que talvez em alguns contextos a gente não tá vivendo. Em alguns contextos a gente tá existindo. Só que na nossa cabeça é viver. Mas não é viver. Já aconteceu de amigo meu não conseguir falar com a mãe dele. Ele só conseguia gritar. Aí eu de fora, eu não tô fazendo parte daquele teatro. Aí eu chego e consigo dialogar. O que a senhora quer? Ah, tal. Então, a gente vai providenciar pra senhora. O que tá? O fulano, vamos lá, vamos resolver? Por quê? Porque eu sou de fora, eu não tô participando do teatro. Mas inserido naquele teatro, ele não tem força pra dialogar, pra sair. Ele só consegue gritar, xingar, bater, quebrar. Ele não consegue resolver o problema. Aí eu, como uma terceira, uma força externa, eu consigo entrar naquele meio, porque eu não tô participando do teatro. Eu resolvo o problema e vou embora. Mas quem tá dentro do teatro não consegue. Então talvez em alguns cenários a gente não tá vivendo. A gente acha que tá vivendo, mas a gente tá encenando. E esses papéis, quando você tá inserido naquele papel, quando você tá inserido naquele contexto, eu acho difícil de romper com ele. Existe uma teoria muito séria de que o bullying e o bullyingador estão exercendo papéis também.
Se vocês repararem com muita frieza e atenção, aquele que sofre bullying também, às vezes deixa o pé propositalmente para levar uma. Casos e casos. Casos e casos. Muito cuidado. Mas em alguns casos você vai notar que aquele que sofre bullying, ele deixa o pé. Por que ele não faz uma coisa quieto para evitar chamar atenção? Mas ele quer chamar atenção. Então nesse teatro macabro, aquele que é bullyingado, talvez, e aqui tem que ter muita ressalva, ele também está fazendo parte de um teatro macabro onde ele se coloca, ele se prostra num cargo de humilhação para os outros. Por quê? Não sei. Não sei. Pior que faz bastante sentido. Quando comparo com o meu passado, aqui em casa sempre teve discussões na cozinha. Minha mãe e meu pai sempre discutiram na cozinha e até hoje lembro de uma situação. Isso acontece. Já trabalhei com um cara que tinha personalidade muito fraca. Aderia a qualquer gíria ou vícios de abelha rainha. Baixa autoestima faz com que a pessoa emule outra sem nem perceber. Concordo com... Nossa. Togger, eu assino embaixo isso que você escreveu. Porque como ele não tá preenchido, sem ser gay, ele não tá preenchido. Sem duplo sentido. Ele tem que se preencher com alguma coisa. Então ele vira uma esponjinha que vai absorvendo tudo. Se deixar ele 15 minutos com o Mauro, ele vira Mauro. Ele começa, bate. Aí depois você coloca ele 15 minutos com um militar, ele começa. A vida dele vira exército. É assim mesmo. Isso é real. Eu fazia isso quando era vítima de bullying na escola. Sempre aloprava e acabava sofrendo por isso. Shakespeare fala isso em uma das suas peças. A vida é como um teatro, cada qual agindo como personagens. Por que isso me deixa pensativo? Porque talvez a gente não esteja vivendo em alguns cenários. Em alguns cenários a gente não esteja vivendo. Talvez a gente está representando sem saber. Vini com caso e caso, né?